quando estamos a falar da oposição, não estamos a falar só da UNITA. E por que só os militantes da UNITA é que estão envolvidos nesta acusação? Se um partido com responsabilidade como a UNITA é descredibilizada e marginalizada a estes níveis de arruaça, de invasão, imagina outras organizações. O maior partido na oposição, UNITA, está a ser acusado de estar por detrás dos tumultos decorridos com a greve dos taxistas no mês de junho, neste caso de 28 a 30 de julho. Dr. Caebo, começo logo por si, enquanto politólogo. É possível haver pessoas que financiam vandalismo em Angola? Não é possível, claramente que não é possível. E se é possível, não está na nossa alçada detectar quem financia. Enquanto líder da sociedade civil, sim. Também já participou em várias manifestações. Como é que olha esta acusação de que a UNITA está por trás dos tumultos que decorreram nos dias 28, 29 e 30 de julho? Bom, isso tem ligação com o que eu acabava de dizer anteriormente sobre a questão da erosão do nosso sistema democrático. As democracias com capa de ditadura, como a que vigora em muitos países africanos, incluindo Angola, não é? Muitas vezes as máfias governamentais tendem a marginalizar a oposição, tendem a capturar as instituições do Estado, os tribunais são capturados, a imprensa pública é regulamentada, não é? Portanto, a questão do financiamento e atribuir a culpa ao partido na oposição, claramente também faz parte dessa agenda de descredibilização da própria oposição, porque o Estado está a acusar o inocente, no meu ponto de vista, porque a culpa dessa arruaça toda, não é? É o escândalo que a gente vive em Angola, é o escândalo da corrupção, é o escândalo do desprezo, é o escândalo da má gestão da coisa pública, é o escândalo da falta de sensibilidade por parte de quem nos governa nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Portanto, o Estado está a procurar desviar a atenção do próprio problema, não é? E com esse desvio cria essa manobra dilatória indicando que a UNITA a UNITA é a causadora dos problemas, mas não. A causadora desse problema todo que estamos aqui a vivenciar é as más políticas econômicas. Portanto, e se continuar assim, não é, haverá um recrudescimento das ações da população, a população vai continuar a rebelar-se, a população vai continuar a desacreditar o Estado, as instituições do Estado. As pessoas já não confiam mesmo, de facto, nas promessas de quem nos governa. Olhando para os discursos dos líderes na oposição, neste caso a UNITA, fala-se de Nelito Equique, Adriano Sapinala, o general Numa e também o seu líder, Adalberto Costa Júnior. Os seus discursos não são inflamados? Não, todo político e os partidos políticos existem para criar factos políticos, existem para se exprimirem de forma antagônica relativamente a quem governa. Portanto, só que, infelizmente, em Angola, toda opinião contrária é entendida como alguém que está a procurar subverter a ordem constitucional. Por isso é que vamos ter essa tendência de se marginalizar. E é um perigo para o nosso Estado, um Estado que vivenciou momentos de guerra fratricida, não é? Que desestruturou praticamente todo o tecido econômico, social. Portanto, é muito perigoso por hoje os nossos líderes apontarem o dedo, sobretudo em questões de desestabilização, num partido com responsabilidade
que tem a UNITA. Portanto, deve haver prudência na política. Infelizmente, temos aqui a política do the winner takes all, não é? Quem ganha fica com tudo, controla tudo, até os sonhos das pessoas, e isso não está a facilitar. Eu não tenho nada contra o partido MPLA, mas não sinto-me feliz em perceber que a minha amada Angola é gerida por um partido desde a sua independência. A democracia também pressupõe a alternância do poder. A democracia efetiva pressupõe a alternância do poder. Eu não creio que mesmo também entre os militantes do MPLA tenha pessoas que sentem-se felizes em serem governados durante quase meio século por um único grupo, por um único partido. Eles não são os únicos que conseguem pensar e sentir e perceber Angola. É necessário que se perceba que só construiremos uma Angola próspera se ouvirmos os outros. Só construiremos uma Angola próspera se atrairmos e reunirmos consenso com a oposição. Enquanto continuarmos com essa tendência de marginalizar a oposição e citar nomes de grandes dirigentes dos partidos que estão na oposição, o nosso cenário político será medonho. Se um dirigente como Adalberto é indicado como possível arruaceiro, não é? Imagina um cidadão normal. Se um partido com responsabilidade como a UNITA é descredibilizada e marginalizada a estes níveis de arruaça, de invasão, imagina outras organizações. Portanto, a ideia é clara. É um projeto de manutenção de poder por parte de quem nos governa há quase meio século. Muito obrigado. Dr. Mabanza Kambaka, como é que olha o maior partido na oposição, UNITA, está a ser acusado de estar por detrás dos tumultos ocorridos nos dias 28, 29 e 30 de julho, enquanto decorria a greve dos taxistas. É possível haver militantes ou dirigentes da UNITA por trás disso? E vimos que o Presidente da República também, no seu discurso, disse que há mão invisível interna e externa. Quando se fala de interna, está a falar da oposição. Bem, é possível que sim haja envolvimento destes dirigentes da UNITA. Primeiro porque, veja que quando estamos a falar da oposição, não estamos a falar só da UNITA. E por que só os militantes da UNITA é que estão envolvidos nesta acusação? Ou pelo menos, por que os indícios do envolvimento destes militantes da UNITA são mais fortes do que os indícios de que outros militantes de outros partidos políticos na oposição, que existem há muitos, não é? Porque nós temos vários partidos da oposição, da oposição e na oposição, e, portanto, por que as pessoas, as entidades incumbidas, inclusive na investigação dos crimes e até na apreciação de vários pronunciamentos de líderes aqui chamados à análise, por que tem que suspeitar apenas os dirigentes da UNITA? Porque, obviamente, que estes dirigentes tiveram um papel importante para este todo mal que ocorreu nos 3 dias dos últimos, nos três últimos dias do mês de julho. Pelos pronunciamentos que eles foram fazendo, demonstraram um apoio incondicional aos atos de vandalismo. Porque, veja, se fossem apenas manifestações e que fossem pacíficas, nós diríamos que sim, qualquer cidadão, por lei, tem a liberdade ou tem o direito de poder, por exemplo, reivindicar os seus direitos. E também tem o direito de poder, por exemplo, juntar-se a um determinado grupo de pessoas que estejam a reivindicar determinados direitos. Mas o que ocorreu nos 3 últimos dias do mês de julho é que não vislumbramos nas ruas um conjunto de pessoas reunidas para reivindicar, por exemplo, mais condições de vida. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que as pessoas foram influenciadas, foram motivadas, foram pagas
para arrombarem as portas e as janelas das lojas dos nossos pequenos empreendedores, dos nossos empresários que todos os dias fazem de tudo para o desenvolvimento da nossa economia. Assim, colocando em risco, não é? Mais do que aquilo que as pessoas pretendem, que é boa condição da vida, colocando em risco as mesmas pessoas e agravando ainda mais a própria condição da vida, objeto do que seria a reivindicação destas pessoas. Logo, precisamos aqui analisar despidos de qualquer motivação política ou de qualquer cor partidária, para, no entanto, colocarmos aqui uma compreensão, uma interpretação que conduza os nossos concidadãos, que são telespectadores, numa interpretação que lhes dê a visão do que foi verdadeiramente a intenção das pessoas que estavam a fomentar essas situações nas ruas do vandalismo que ocorreu nos 3 últimos dias do mês de julho. Estes dirigentes da UNITA tiveram discursos inflamatórios e que incentivaram as pessoas a continuarem nos 3 dias, a partirem vidros das lojas das pessoas, a roubarem o produto dos comerciantes. Ora, tendo considerado que os dirigentes a seu nível, no nível em que se encontram, devem ter a ética e a devida educação quando vão se pronunciar para o povo numa situação daquelas. Será que eles não perceberam que aquilo não era manifestação? Dr. Mabanza, depois desses tumultos, logo no primeiro dia, vimos o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a reprovar estes atos. O que é que ele queria demonstrar? Bom, caro jornalista disse muito bem, depois de alguns dias. Não, no mesmo dia. Tá. No mesmo dia, o presidente mas no mesmo dia e no mesmo discurso, não reprovou só, e eu me lembro deste discurso, não necessariamente tenha reprovado, não reprovou, no fundo disse que as pessoas têm razão de poderem agir dessa forma porque o culpado é o governo, mas isso é verdade? Não é verdade. E as pessoas não tinham a razão de agir daquela forma. Essa é a grande questão. Acha que um político com maturidade devia se pronunciar desta forma? O que devia dizer é: não devemos confundir a manifestação com o vandalismo. E, portanto, se é o vandalismo que nós estamos a verificar, isto deve parar. Nós, a UNITA, ou nós, os dirigentes deste partido, defendemos a manifestação pacífica e não o vandalismo. É isso que devia ter dito, e não dizer que as pessoas têm razão porque têm fome. Você acha mesmo que as pessoas... Caro jornalista, educou em casa o seu filho de que quando tiver fome pode partir à loja do vizinho para ir buscar lá a comida? A resposta é que não. Ora, é esta educação que todo mundo deu aos seus filhos. Agora, quando os dirigentes de um partido político como eu, da oposição, e até, por sinal, um partido que pretende chegar ao poder, saem na rua e ao invés de desencorajar, encoraja as pessoas para continuarem com o vandalismo, onde é que o caro jornalista está a procurar o envolvimento? Eu, por exemplo, sou da opinião que estas pessoas fossem também responsabilizadas criminalmente, porque são autores morais desses crimes todos que estamos a verificar. Acredito que seria melhor que, por exemplo, o DINIAP devia, no entanto, colocar uma situação depois de suspender a questão das imunidades, de modo que se leve à barra dos tribunais esse tipo de dirigentes, porque não podemos permitir que num país democrático de direito isso ocorra. E outra coisa, também aconselharia como jurista e como ativista de direitos humanos que, portanto, o regimento, o instrumento que rege
a nossa Assembleia Nacional fosse revisto, porque muitos deputados, inclusive daquele partido que acabei por citar há pouco, não têm uma ética, não têm, às vezes, em algumas circunstâncias, moral para se pronunciam de uma forma muito caótica, muito arruaceira, e que não dignifica a condição de um deputado na Assembleia Nacional. Seria melhor que pudessem ter variadíssimos processos disciplinares, no sentido de colocar a mão na consciência desse tipo de deputados, porque eles representam o povo e eles não podem pronunciar-se de qualquer das formas, porque colocam em causa a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas. Muito obrigado, Dr. Mabanza. Dr. Caebo, depois dos tumultos, houve pronunciamento do líder da oposição, Adalberto Costa Júnior, e hoje está a ser acusado, nesse caso o seu partido, de estar por trás dos tumultos. No seu ponto de vista, por que Adalberto sai logo no primeiro dia para poder pronunciar-se sobre os atos de vandalismo? Bom, antes mesmo de responder à questão, gostava de recuar um pouco, não é, para a gênese, de facto, dessa questão toda. Escrivão, Angola é um país que não foi destruído pela guerra, está a ser destruído pelo abandono, está a ser destruído pela corrupção, está a ser destruído pela indiferença, está a ser destruído porque alguns cidadãos angolanos entendem que são mais angolanos em relação aos outros. Está a ser destruído pela ganância, porque alguns entendem que podem ter tudo e os outros não terem nada, e isso não lhes causar nenhum tipo de remorso. Portanto, este é o cenário que estamos a viver. O problema surgiu com o aumento a retirada dos subsídios dos combustíveis, sobretudo ao gasóleo, e o aumento das tarifas de táxi. Importa aqui dizer que o nosso país, as nossas plataformas petrolíferas vomitam diariamente 1.600.000 barris de petróleo por dia. 1.600.000 barris de petróleo. Isso multiplicando, porque o barril está a ser cotado a $70, não é? Vezes 70 por dia, está nos dando um valor de 112 milhões de dólares por dia. 112 milhões de dólares por dia, vezes um mês, está aqui nos dá um valor de 3 bi e 360 milhões por mês. E por ano, vezes 12, vai nos dar qualquer coisa como 40 bilhões. É muito dinheiro. É um dinheiro, só para as pessoas que nos acompanham terem uma noção, que daria para construir 40 cidades do Quilamba. Portanto, por ano. Então, não se justifica. Nós estamos a viver essa abundância e esse paradoxo de pobreza. Porque todos os dias que passam, o foco entre pobres e ricos em Angola vai aumentando. Os ricos tornam-se cada vez mais ricos e os pobres tornam-se cada vez mais pobres. Mas eu entendo que são demasiados pobres os nossos ricos, porque o rico gera riqueza num país. Nós temos pessoas endinheiradas, com dinheiro com valores astronômicos de forma absurda. Portanto, é a indiferença que está a destruir o nosso país. É a falta de consenso que está a destruir o nosso país. É o orgulho que um grupo de cidadãos tem em pensar que são mais angolanos em relação a outros. Portanto, indo na questão que me colocou sobre o pronunciamento de Adalberto Costa Júnior, e eu também tive a oportunidade de acompanhar, eles de facto fez no sentido de reprovar tais atos. Isso deixa cair por terra os argumentos do governo de que é UNITA, e só dá razão a nossas ideias de que o princípio máximo é descredibilizar o outro. A agenda máxima é marginalizar o outro. E enquanto tivermos essa mágoa, porque isso está enraizado nos corações dos nossos dirigentes, o ódio que se tem entre certos dirigentes do MPLA com certos dirigentes da UNITA está mesmo enraizado, de tal forma que é proibido um militante do MPLA retirar uma foto com um alto dirigente da UNITA. Isso é crime capital. Isso dá exoneração e uma investigação profunda. E se não tiveres associado aos russos, é sorte. Portanto,
É essa tendência de não aceitar o outro, de não ouvir o outro, que está a levar o nosso país ao colapso. Os jovens que cometeram tais arruaças e que agora está a se associar, porque quem agora tanto realiza manifestações ou uma passeata, aqui a percepção que se tem é que vão subverter a ordem constitucional. A nossa lei, a nossa Constituição fala sobre riscos e ameaças. Né? O Estado deve reagir contra riscos e ameaças. Nós sabemos que as ameaças podem ser militares ou não militares, mas nós não sabemos o que o Estado entende de riscos. O que é um risco? Porque isso é que legitima o Estado a agir. Ele se dizer, por exemplo, escrivão constitui um risco, escrivão pode parecer, porque eles agem contra riscos e ameaças. Quem se manifesta é um risco, porque eles entendem, não, vocês não podem chegar até ao largo das escolas, por exemplo. Mas só polícia não podemos chegar porque não, aquilo constitui um risco, porque se chegarem nas escolas, tá até TPA é risco. Portanto, nós estamos a viver sob as exceções do risco, porque o Estado está a entender que pode matar, pode violar direito de particular por causa de riscos, porque não se definiu o que o Estado entende de risco. Por isso é que estamos a viver tudo isso. Hoje a oposição é um risco. É um risco. Os movimentos de pressão são um risco, extremamente risco. E todas as outras agências internacionais, os russos, infelizmente, também constituem um risco. Portanto, nós precisamos refletir. Só um ponto. Vou deixar um ponto. Vou deixar um ponto. Precisamos refletir que Angola a gente quer daqui a 2, 3, 10 anos, por exemplo. Que tipo de Angola a gente quer? Só poderemos responder essa questão se primeiro percebermos o tipo de cidadão que pretendemos ter. Um cidadão que respeita os direitos do outro, um cidadão que, por exemplo, tem noção do que a propriedade privada não pode ser mexida, não pode vandalizar loja. Mas para isso, o Estado deve investir seriamente na educação. Eu estou triste e falo isso todos os dias e o dia todo. Como é possível, num país como o nosso, o Estado alocar, isso é um documento oficial, está alocado, cabimentado, 30 bilhões para o gabinete do presidente da República, 10 bilhões para o gabinete da vice-presidente, 1 bilhão para a agricultura, 2 para a educação. Vamos falar que estamos a construir um país com esse cenário, com esses dados. Portanto, há uma indiferença. Temos um governo extremamente desinteressado pelo seu povo. E o povo, infelizmente, cada dia que passa, vai se desinteressando mais pelo seu governo. Vou já o minuto que o doutor pedia. Sim. Quando o doutor dizia que toda a oposição está a ser descredibilizada, no sentido de todos os atos que eles próprios praticam e que lhes coloca eles mesmos num lençol com água. Percebam, por que nesse momento não está a se falar o nome do presidente do FNLA? Por que não estamos a falar do nome do presidente do PH? Por que não estamos a falar do nome do presidente do PRS? Por que não estamos a falar do nome de outros partidos, inclusive até que surgiram agora, por exemplo, do Prajá e do penso que é PS, ou como é Partido Liberal, não é? Clara, como é Sara, porque estes presidentes, esses partidos foram criados para dispersão de votos. Uma ética, esses partidos, do ponto de vista da competição política, esses partidos não têm expressão. Quem criou esses partidos? Quem criou esses partidos? Esses partidos foram. Eu vou responder porque é uma resposta muito simples. O MPLA criou esses partidos. Portanto, do ponto de vista da competição política, nós estamos aqui apenas. E se calhar já devemos evoluir para um bipartidarismo. Então, doutor, porque não é possível. Não, nós temos que evoluir para o bipartidarismo. Porque todos esses partidos, esses outros partidos devem fazer uma coligação com o MPLA. Porque de facto eles são frutos, filhos para a dispersão de voto apenas. Vamos ouvir o doutor Mabanza. O doutor Caebo tem a liberdade de emitir as suas opiniões, é verdade que são suas opiniões e elas são respeitadas, não é? Necessariamente não devo concordar com elas porque eu analiso de uma outra forma, interpreto, vejo aqui um mundo diferente do mundo do doutor, no sentido em que não vislumbro aqui a necessidade do MPLA
criar outros partidos, porque um partido, ele mesmo não pode, não tem como tal, por lei ou por qualquer interpretação lógica, essa lógica de criar outros partidos. Quem cria partidos políticos e quem aprova, não é? Licencia, aprova, qualquer termo que sirva dessa questão da criação de partidos políticos em Angola, é o Tribunal Constitucional, que por lei tem a legitimidade de poder aprovar a criação de partidos políticos. E isto o Dr. Caebo sabe melhor do que muitos telespectadores, porque o doutor até entende das leis, não precisa desinformar aqui os nossos telespectadores. Mas doutor Mabana, nós sabemos que a presidente do Tribunal Constitucional é um membro ativo do Partido da Situação. É preciso sempre dizer isso às pessoas, que vem para capturar as instituições, incluindo os tribunais. O Tribunal Constitucional não é... Está capturado. O Tribunal Constitucional não é uma instituição dentro do MPLA, ok? O Tribunal Constitucional enquadra-se no âmbito dos tribunais, que também, como o doutor deve saber, faz parte de um órgão de soberania. Temos o Presidente da República, temos os tribunais e a Assembleia Nacional, que são 3 órgãos de soberania. Portanto, precisamos ter calma ao informarmos os telespectadores para não colocarmos... Não, mas o que nós estamos aqui a falar não é segredo. Doutor Malanza, como é que olha para as detenções que ocorreram durante a greve dos taxistas? Tanto para pessoas que estavam de passagem e muitos mesmo implicados nos crimes de vandalismo. Não, veja, caríssimo jornalista, nós também temos que ser sinceros e logicamente aqui, porque estamos a analisar e temos que dizer a verdade. Naquela confusão, não é, naqueles tumultos, é claro que poderá haver situações em que algumas pessoas que foram detidas não estavam necessariamente a caminho para irem arrombar janelas e portas dos mercados, das lojas, como muitos outros concidadãos tinham como objetivo, não é? É verdade que, portanto, haviam situações em que... Porque as lojas onde é que estavam localizadas? Onde é que estão localizadas? Estão localizadas, são lojas vizinhas nos bairros, nas ruas. E estará ali alguém na porta da sua casa, ter, por exemplo, vivenciado uma situação de detenção, mas que, portanto, isso não significou necessariamente que ele estará aí fora, não é? Com o objetivo de ir vandalizar a loja do vizinho, por exemplo. E muitas pessoas, mesmo que depois de serem detidas, acabaram por ser soltas, não é? Quando se justificasse a sua estadia ali fora, quando estava provado que de facto não estava envolvida, obviamente que ocorreram solturas. Eu mesmo, na qualidade de técnico de direito, estive envolvido nestas defesas, não é, de pessoas, como jurista estive envolvido nas defesas de muita gente que foram detidas e muitas dessas pessoas, por acaso, ou estavam a vir do trabalho e por infortúnio encontraram um tumulto e como a polícia, portanto, tinha que imediatamente determinar que as pessoas que estavam envolvidas nessas circunstâncias tinham que ser detidas, acabaram, por acaso, por algum descuido, serem levadas. Mas isso Doutor Malanza, hoje vimos a Ordem dos Advogados de Angola acusa a justiça angolana de estar a condenar pessoas inocentes, sem provas. Não, eu penso que é um pronunciamento que está no abstrato necessariamente, porque assim, em direito penal temos que analisar de caso por caso. Tinha que haver situações em que este pronunciamento tivesse um exemplo. Portanto, ao dizer apenas assim no vácuo, olha, a Ordem está a defender também algumas pessoas nesta situação. Porque temos que conhecer casos, não é? Porque eu estou a dizer, por exemplo, houveram casos de pessoas que, de forma descuidada, não tiveram atenção, estiveram dentro desse tumulto e acabaram por, de forma não propositada, serem detidas. Mas, depois de se confirmar que, de facto, havia uma situação de envolvimento que não necessariamente tinha o objetivo de ir, por exemplo, vandalizar as lojas de outrem, acabaram por ser ilibadas e colocadas em liberdade. Agora, eu não posso afirmar, por exemplo, que
houveram condenações injustas e porque não houveram ainda condenações nenhumas, porque estamos numa fase, continuam a decorrer os processos sumários e é de lá onde há processo sumário, outros continuam numa fase de instrução preparatória. E, no entanto, não posso aqui seguir a opinião segundo a qual a justiça condenou de forma injusta determinadas pessoas. Eu tinha que demonstrar como exemplo de um determinado caso, não é? Analisando o caso para se chegarmos a uma conclusão porquê do pronunciamento de condenação injusta, porque em direito penal não podemos fazer esses pronunciamentos assim no abstrato. É muito difícil e podemos é muito difícil, não é arriscado e podemos levar-nos numa situação de tremendo erro e acabamos por não sermos levados a sério. Muito obrigado. Doutor Antônio Caebo, como é que olha para as detenções que ocorreram durante os tumultos? Há pessoas que alegam ser inocentes e foram arrestadas naquele tumulto e hoje estão a responder às barras do tribunal. Bom, primeiro gostava aqui de citar o artigo 298 do nosso Código Penal, não é? Participação em motins. Eu vou ler por uma questão de certeza, né? Número 1, considera-se motim o ajuntamento tumultuoso de um número determinado de pessoas susceptível de pôr em perigo a ordem ou a tranquilidade pública. Vou saltar logo para o número 4. Diz assim: o agente é isento da pena se afastar do motim voluntariamente ou por advertência ou ordem das autoridades. Está aqui na lei. Houve esse comportamento de afastamento voluntário? Só para não dizer todos, 99% das pessoas detidas foram feitos fora do local em que estava a ocorrer o tumulto. Lá no Golfo 2, por exemplo, no dia seguinte, houve buscas com drones. Os agentes da polícia entravam casa por casa para verificar se há bens apreendidos, se há arca, se há coxa na arca, se há peixe na arca, porque até quem na sua residência tivesse peixe, coxa, febre, foram parar nas barras do tribunal, porque o próprio polícia já sabia que não é comum, não é possível na residência lá no Golfo, não é? Existir febre, existir arca, se tem arca, não pode ter febre, não pode ter os frescos, não pode. Só pode ter salsicha, pode ter essa questão de presunto, mas não pode ter lombo. Então, todos esses começaram a ser presos, foram detidos e foram julgados com o crime de participação em motim, ao arrepio da própria norma que foi aprovado na própria Agora nação. Por exemplo, um caso, não vai citar. Vou citar. O direito penal diz o seguinte, e aqui nas vestes não de politólogo, mas como um aspirante do direito, o direito penal diz que nesses casos em que é um crime praticamente público, em que houve envolvimento das forças da ordem, não é, deve, no momento do julgamento, ter a existência do autuante, ou seja, o polícia que atuou naquele dia deve estar lá presente no tribunal. E todos esses que foram julgados, não existia nem sequer um polícia. Infelizmente, no nosso país, quando se fala de direito, escrivão, por isso é que eu estudei direito, mas sinto que o nosso país, o direito é muito torto. Infelizmente, quem tem a última palavra é o poder político sobre as questões das detenções, porque todos esses serão absolvidos. Se aplicasse a justiça e o direito como tal, todos seriam absolvidos, não por inocência, mas por insuficiência de prova. Porque mesmo as provas e os factos carregados nos processos que eu tive acesso, os factos eram frágeis, eram fracos, não tinham nada. Me parecia mesmo peças típicas de filosofia política, peças típicas de quem está a fazer política e não direito, quem está a fazer política para mostrar força e não direito, porque os fatos todos eram muito estranhos para a análise de um jurista. Portanto, essas pessoas, e se tivéssemos vergonha, e mais uma vez eu chamo a atenção que os nossos dirigentes devem ter vergonha, se tivessem vergonha, essas pessoas todas estariam
nas suas casas. Um outro elemento que o Dr. Mabanza sabe, e se calhar não tem força para dizer, é que nos crimes que têm uma moldura penal, no caso, quando o indivíduo, o réu arguido, é combinado uma pena de 1 ano de cadeia, 1 ano, obviamente, tem um juiz sensato, sério, que estudou direito para fazer justiça, vai condenar o indivíduo por 1 ano de cadeia. Nós temos pessoas que estão a ser condenadas por 1 ano, sem necessidade de termos uma outra via, no caso, uma outra medida. Nós aprendemos do básico que temos do direito, que quando está em litígio a lei e a justiça, ou o direito e a justiça, devemos sacrificar o direito e prevalecer a justiça. Aprendemos também que eu, na qualidade de um juiz, se tiver a apreciar um determinado caso concreto e havendo uma decisão, mas também tendo uma exceção dessa decisão e a outra seja favorável ao agente, eu devo, aplicar a pena que for mais favorável a ele. Mas devo primeiro fazer o exercício. Se fosse eu que estou a ser julgado, qual das medidas aceitaria que me aplicasse? Não. A moldura penal concreta é de 1 ano, mas ele tem a possibilidade de ser convertido em multa. Então, se fosse ele o arguido, qual pena aceitaria que me aplicasse? Obviamente que é uma pena de multa. Quando o juiz não tem a capacidade de fazer esse exercício, obviamente a justiça está imaculada. Nós precisamos, caro escrivão, de passar um boletim de óbito nessa nossa estrutura decadente de justiça e possivelmente depois reerguermos uma nova estrutura impoluta, imaculada, que procura de facto fazer a justiça, porque a justiça não significa só prender. Por isso é que nós vimos as perseguições que ocorreram depois de José Eduardo sair do poder, vimos as perseguições, porque se tem a mentalidade que só faremos a justiça se prendermos. Mas a justiça também pressupõe perdão. E já dizia Papa Francisco, de infeliz memória, que a melhor justiça é o perdão. Portanto, enquanto tivermos com essa mentalidade retrógrada, enquanto tivermos com essa ideia de que quem dá a última palavra no Estado, na justiça, é o poder político, nós não estaremos a conduzir os destinos desse país rumo à justiça. Como é possível num país o Procurador-Geral da República receber ordens diretas do presidente? Doutor Caebo, vou fazer uma questão e gostaria que respondesse em 15 segundos e também a mesma doutor Mabanza Cambaca em 15 segundos. Caso se prove que a UNITA está ou esteve envolvida nos tumultos dos dias 28 a 30, a quem recai a responsabilidade criminal? Bom, caso se prove, nós estaremos a falar de responsabilidade criminal. Estaremos a falar e caso também arrolam o nome de um alto dirigente da UNITA, nestes processos, não estaremos a falar de responsabilidade criminal. Estaremos a discutir sobre a existência, a continuidade desse país como país. Porque vamos colocar em causa a continuidade normal e regular das nossas instituições. Porque devemos ter cuidado, sobretudo quando estamos a tratar questões que vinculam o Estado. Uma coisa são as nossas querelas políticas, outra são assuntos que tocam, beliscam a existência do país como tal. Porque a UNITA, queramos, quer não, a UNITA não é um partidinho qualquer, é um partido enraizado nos corações de muitos angolanos. Eu não sou da UNITA, não sou do MPLA, não sou partidário, mas eu consigo ter essa pulsação por parte da população. A UNITA, que tem atualmente 90 deputados, eleger 90 deputados representa ter um número de aceitação popular sem precedente. Portanto, colocarem Adalberto, por exemplo, num processo crime, colocar em risco a continuidade desse país. Beliscarem a paz e a reconciliação nacional. Porque o Adalberto Costa Júnior, presidente do Partido da UNITA,
é uma pessoa que tem milhares de seguidores, fãs e etc. nesse país. É uma pessoa com alguma expressão para se dizer. Graças a Deus, temos essa arquitetura maquiavélica do presidente dar ordem direta ao Procurador-Geral da República. Eu penso que seria um bom momento de usarem isso, o presidente usar esse mecanismo de controlar bem e fiscalizar bem o procurador para não cometer o erro de arrolar, por exemplo, Adalberto Costa Júnior num processo, porque estaremos a colocar em causa a sobrevivência desse país. Muito obrigado. Doutor Mabanza Kambaca, 30 segundos mesmo para esta questão e vou depois à última. Caso se prove que a UNITA esteve ou está envolvida nos tumultos dos dias 28, 29 e 30, a quem recai a responsabilidade criminal? Bom, recai diretamente em todos os quantos forem o número dos dirigentes que se pronunciaram, promovendo o ódio, promovendo o vandalismo, encorajando e fornecendo dados para o possível e para a viabilidade do vandalismo que ocorreu. Por quê? Porque o vandalismo criou uma situação de insegurança pública, criou uma situação de desordem pública, criou uma situação de intranquilidade, tanto no seio das populações. E isso mina, coloca em risco a soberania nacional. E se coloca em risco a soberania nacional, as pessoas que estavam envolvidas nesse tipo de situações, obviamente que devem ser responsabilizadas. Penso que o Dr. Caebo tem medo da palavra político, porque senão, do ponto de vista técnico, estas pessoas devem ser retiradas as suas imunidades, colocadas em situação de presas para responderem criminalmente dos seus atos que ele não acredita no que está a dizer. Agora, toma banda, ou não acredita, ou não tem noção do que está a dizer. Está a pedir ponto, doutor. É possível. Quer pedir ponto? Não, mas então, se está a pedir ponto, posso te deixar. Tá bem, então dê-me só um ponto. Ou o doutor Mabanza não acredita no que está a dizer, está mesmo só por conta do debate, ou não tem noção do que está a dizer, porque colocar o nome de Adalberto Costa Júnior arrolado num processo crime nesse país, doutor, é beliscar a estabilidade do país. Não vamos aqui pensar que estamos não estamos aqui a defender questões partidárias, estamos aqui a analisar, não é? Os possíveis cenários, caso isso ocorra, é mesmo instabilidade. Tá bem, porque doutor, a UNITA não é um partido qualquer no nosso país. É um partido com peso. Já posso, doutor? Então, diga, mas não tenta aqui distrair. Mas o doutor não quer que eu fale ou quer que... Não, mas fale, mas não diga do modo como estás a falar, porque não podes falar a coisa que você não acredita. O doutor está me proibindo omitir a minha opinião. Não, mas não podes fazer isso. E o doutor é que defende a liberdade de opinião. Não, doutor Caebo. Não, mas está bem. Depois vamos mesmo já passar. Não, é assim, porque no fundo esse esse debate é mesmo emissão de opiniões de cada um. Claro. Eu entendo, portanto, é minha opinião, entendo que vamos sempre que houver situações de convulsões que colocam em causa a soberania nacional, as pessoas que estavam envolvidas nisso devem ser responsabilizadas criminalmente, não importando a qualidade da pessoa, mesmo que fosse o presidente, e nós temos na Constituição crimes de que o presidente pode responder criminalmente. Por que um presidente de um partido político não pode? Na opinião do Dr. Caebo, eu penso que é uma opinião que tem que ver com, se calhar, com algum sentido de aproximação a esta pessoa. Não é um sentido patriótico, mas não, do ponto de vista social, até porque o Dr. Caebo é uma pessoa patriota, devia reforçar o sentido do respeito à nossa soberania. Agora, perceba uma coisa, caríssimo jornalista. A ser verdade é uma situação grave. Significa que por serem dirigentes de determinados partidos, ou de determinado partido na oposição, e que até é o melhor partido
na oposição, significa que isto implica uma intenção de golpe de Estado. Consegue perceber a gravidade da situação? Agora, eu pergunto, o caríssimo jornalista e o Dr. Caebo gostaria que houvesse no nosso país uma situação de golpe de Estado? A vossa resposta claramente que seria não. E é ali onde nós podemos resolver essa situação do ponto de vista técnico, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista social. O doutor invoca, vou já terminar, invoca a questão, por exemplo, dos dirigentes terem, por exemplo, uma massa militante capaz de, por exemplo, criar uma situação de vandalismo. É massa, é povo, estamos a me referir ao povo, não é massa é uma massa militante falsa que o Dr. Caebo está aqui a criar. Por quê? Porque veja o que aconteceu. Não diga isso. Então, o Dr. Caebo esqueceu-se que a UNITA nesse momento está como que repartida. Uma parte para o Prajá e a outra parte para a UNITA. Quer dizer que o Dr. Caebo está a falar da UNITA. Não, mas nós não estamos a falar da UNITA. Estamos a falar da UNITA. Estamos a falar de líderes que possivelmente podem estar envolvidos em crime. A UNITA atual não estamos a falar da UNITA. Uma pulsação. Estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de pessoas. Como a UNITA de 2022. Aqui fica, doutor. Doutor Caebo, olhando para o Congresso da UNITA e as eleições de 2027, este clima de detenções e acusações tem a ver com os resultados que se pretende em 2027? Afastar Adalberto da Costa Júnior, sobretudo nas eleições. Militante da UNITA. Olhando enquanto politólogo, enquanto politólogo, enquanto cidadão mas que acompanha os factos políticos. Prontos, em quase todas as organizações, mesmo sociais, começando com a primeira, que são as famílias, as igrejas, mesmo aqui na nossa televisão, TV Hora H, em quase todas essas organizações que existe alguma manifestação de algum líder, de algum dirigente, há sempre forças estranhas que procuram subverter ou pelo menos substituir quem esteja na direção. E a UNITA, sendo um partido político histórico, com um percurso invejável relativamente à alternância de candidatos, um dos primeiros a fazer a experiência de candidatos múltiplos, não é? Então é muito normal que ocorra congressos com candidatos com pretensões de substituir o líder. Claro, temos o caso, por exemplo, do partido que governa Angola, também há já essa tendência de surgimento de pessoas que percebem que, do modo como está a ser conduzido a nação e o partido, de forma tão gloriosa que está a minar a existência do tal partido. Portanto, é normal que o mesmo também ocorra na UNITA e creio que as pessoas idôneas para não só se pronunciarem, mas como também decidirem o futuro de Adalberto na presidência ou da UNITA são os congressistas, salvo melhor entendimento. Portanto, é um exercício normal, porque o Estatuto da UNITA, tive o cuidado de ler, li também do MPLA, fala do princípio democrático, que funciona tendo em conta, os seus atos funcionam tendo em conta o respeito do princípio democrático. E o princípio democrático reflete-se nesses atos. E o Congresso é uma das provas vivas de que, de facto, implementam, praticam, não está apenas escrito. E outra questão é o grande ganho que a UNITA tem granjeado e um exemplo vivo para o MPLA de que, afinal de contas, é possível, com múltiplas candidaturas, não é? Ainda assim tornarmos o nosso partido coeso. Espero que ocorra bem o tal congresso e que vença quem os militantes da UNITA entenderem ser o melhor candidato e que isso sirva de exemplo para o MPLA, não é? Criar uma abertura a outros candidatos, sem a necessidade de alguém que nem sequer é padre abençoar os outros. Portanto, o MPLA tem muito a ganhar com isso. Okay, muito obrigado, Dr. Mabanza. A última questão que lhe coloco, olhando para o Congresso da UNITA e as eleições de 2027, este clima de detenções e acusações
não tem a ver com os resultados que os partidos políticos na oposição e não só pretendem alcançar em 2027? Caríssimo jornalista, eu vou lhe responder fazendo uma pergunta. Leu o último pronunciamento do Comitê Permanente deste partido, num de seus parágrafos. É como se estivessem a discutir já essa questão de Congresso, porque dizem, esperemos que os pretensos candidatos não venham com o objetivo de destruir e tal. Isso já é uma como que indireta, não é, aos pretensos, aos futuros congressistas e até inclusive aos candidatos. Isso significa que aquele partido, interpretando, na minha opinião, ele está totalmente dividido. Primeiro é que a grande questão para a grande inquietação deste congresso, do próximo congresso daquele partido, não vem, não tem que ver, não está ligado necessariamente com essas questões das detenções ou porque essas questões de convulsões, não. Tem que ver inicialmente com a separação entre Prajá e UNITA. Okay? Penso que o caríssimo jornalista não é inocente, tem vindo a verificar que existe uma crispação total entre os militantes do Prajá e os militantes da UNITA, que resulta necessariamente do facto de que houve algum rompimento, não é? Inclusive em sede do nível superior daqueles dois partidos, uma situação irreconciliável e incompatível com uma normal amizade entre partidos que convivem no mesmo mosaico político. Okay? E por isto mesmo é que muitos militantes que foram da UNITA têm vindo a ingressar nas fileiras do Prajá, nas fileiras do MPLA, nas fileiras de outros partidos que existem. Por quê? Porque há ali, não é, uma situação que se vislumbra da falta, por exemplo, da democracia interna neste momento. O Dr. Carrego fala da democracia e eu sempre estou a repetir e faço-lhe lembrar que parece que deve estar a falar da UNITA do passado e não da UNITA atual, porque hoje por hoje já não há esse clima, inclusive há situações de medo da crítica entre os militantes daquele partido. Não sei com que análise ou com que factos o doutor faz essa análise, e eu sempre tenho a impressão de que estará a fazer a análise de uma UNITA do passado, o que já não é uma realidade. Aqui fica, doutor, vamos ao próximo precisamos tema compreender que existe uma parte daquele partido que defende, por exemplo, a volta ou o regresso do Isaías Samakuva. Pronto, vamos verificar, vamos assistir o que é que nós vamos ver. Agora, o facto é que já não existe uma democracia, conforme o meu colega aqui acabou por enfatizar, não é?